Olá, Caveira, concurseiro do Estado de Roraima. Estamos de volta aqui no Cataflix, professor Catalano, e agora eu vou levar vocês pela história e geografia de Roraima. Vamos iniciar com a geografia de Roraima. Para você que é de fora aí do Estado de Roraima, seja bem-vindo ao Cataflix. Para você que é do Estado de Roraima, vocês têm a obrigação de gabaritar todas as questões de história e geografia de Roraima. Vamos começar com a geografia. Vamos dar uma setinha aí para vocês, para não errar nada sobre geografia. Eu sempre falo para meus alunos em sala de aula, a primeira coisa que você tem que fazer na prova, se localizar na prova. A geografia serve para nós nos localizarmos, né? Então vamos localizar o estado de Roraima. Aonde se encontra o estado de Roraima? Bom, se encontra na região norte do Brasil, uma região política, a maior, né, do nosso país. Então estamos na região norte, mais precisamente na região amazônica. Mas é a Amazônia Oriental ou Amazônia Ocidental? Nós estamos na Amazônia Ocidental, mais precisamente na sua região noroeste. Então o estado de Roraima se encontra na região noroeste da Amazônia Ocidental. Então Roraima é um estado que se encontra na Amazônia Ocidental, mais precisamente na sua região noroeste. Senhores, antes de iniciarmos o estudo, vou dar uma dica para vocês aqui, ó. Vocês têm que usar um planinho cartesiano. Fez um planinho cartesiano, ali pode se transformar no mapa mundi, no mapa do Brasil, no mapa da América do Sul, da Europa, da Ásia. Não tem como você errar uma questão. Então você tem que se localizar em cima do comando da questão do que ele está falando. Então olha lá, o estado de Roraima, a maior parte do seu território está acima da linha do Equador. Está aqui. Vamos fazer, ó, fiz um planinho cartesiano aqui, ó. Né? O centro, a região central do estado vai ser a capital. Pergunta de prova da Polícia Civil em 2003. Qual capital do Brasil se encontra totalmente no hemisfério setentrional? Bom, aí não tem dúvida, né? A única capital que está totalmente no hemisfério setentrional, que é a mesma coisa que o hemisfério norte, é a capital Boa Vista. A maior parte do território do estado de Roraima está no hemisfério norte. Por isso que a gente não pode admitir o restante do pessoal do Brasil falar ainda que o ponto mais setentrional do Brasil é o Oiapoque, lá no Amapá. Senhores, isso já foi comprovado, né? Já teve expedição lá que o Roraima está a mais de 80 quilômetros ao norte, mais de 80 quilômetros da região setentrional. Então, para você que é de fora aí, ó, o ponto mais setentrional do Brasil está no estado de Roraima. E pelo amor de Deus, tem jornalista que fala que é município de Caburaí. Não, o município mais setentrional do Brasil é Uiramutã, né? E o ponto mais setentrional do Brasil é o Monte Caburaí. Então o Brasil vai do Caburaí ao Chuí. Bota o mapa aí do planinho cartesiano, traçando os pontos extremos do nosso Brasil. Então é inadmissível nós, moradores de Roraima, falar que o município mais setentrional é o Caburaí e que o ponto mais setentrional é o nosso Oiapoque. Não, o ponto mais setentrional é o Monte Caburaí. O município mais ao norte, o último município do Brasil, ou o primeiro, tem isso também, né? Porque a linha do Equador estabelece 0 grau ao norte e 0 grau ao sul. Então quem está no final, no fim do Brasil, é o Rio Grande do Sul. Né? Nós estamos no início, tanto do início para sul, quanto no início para norte. E o ponto mais ao norte, mais setentrional, é o Monte Caburaí. Lembrando, Caburaí não é cidade, é monte. Tem 1.456 metros de altitude, de altura. Ok, pessoal? Me acompanha aí. Então vamos lá, na dica. Planinho cartesiano. Região central, capital.
À direita, se você botar o mapa para sua frente, à direita você vai ter a região leste, também chamada de região oriental oeste. E à sua esquerda, aqui nós vamos ter a região ocidental, né? Chamada de região ocidente, né? E seguindo aqui, ó, norte setentrional. E o sul, pessoal? E o sul? Como é que o sul pode vir em prova? Ele vai vir chamado como região meridional. Qual é a região meridional do estado de Roraima? Uma pequena pontinha, tá aqui, ó, o sul. E aí, os pontos subcolaterais, que também é fundamental, entre o oeste e o norte, entre o ocidente e a região setentrional, nós temos a região noroeste, ok, pessoal? Entre a região norte e a região leste, nós temos o que nós chamamos de nordeste, tá aqui, ó, N de norte e E de este. Agora, entre o leste e a região sul, nós temos a região sudeste, S de sul e E de este, né? E para concluir aqui, ó, entre a região sul e a região oeste, nós temos a região sudoeste, ok? Por isso que a Amazônia, né, passa o mapa na região norte, na região amazônica, Amazônia Oriental, Amapá, Pará, Tocantins, está aqui. Amazônia Ocidental, estado do Amazonas, Roraima, Noroeste, Acre, Rondônia, está aqui, Amazônia Ocidental. Fica a dica para vocês. Vamos iniciar então aí com esse primeiro plano cartesiano. E é fundamental você saber interpretar os mapas, porque às vezes na questão ele vai falar para você aqui, ó, aonde está o Monte Roraima? Né? Bom, o Monte Roraima está aqui. Está nessa pontinha aqui do estado de Roraima. Ah, o Monte Caburaí. Ah, o Monte Caburaí está aqui, ó. É o ponto mais setentrional. Ah, e o Monte Roraima é importante por quê? Porque o Monte Roraima é o ponto mais elevado do estado de Roraima. Tem mais de 2.000 metros de altura. O ponto mais alto do Brasil, Pico da Neblina. Mas só que o Pico da Neblina está aqui no estado do Amazonas, né? Dentro da reserva indígena Yanomami, lá no Parque Nacional do Pico da Neblina. Ah, é importante isso? Às vezes vem pergunta em prova? Sim. O Parque do Pico da Neblina está dentro da terra indígena Yanomami? Sim. A terra indígena Yanomami está em Roraima? Sim. Mas o parque está em Roraima? Não. Porque a maior terra indígena do Brasil, ela pega a região noroeste, oeste e sudoeste do estado de Roraima, avançando para o Amazonas. Então isso já veio pergunta em prova. Se localizar na questão, se localizar na prova, é fundamental para você poder responder ela com segurança. Então nós temos aqui Parque Nacional do Monte Roraima, Monte Caburaí, todos eles estão dentro da Serra de Pacaraima, dentro desse planalto chamado Planalto das Guiânias, também chamado Planalto Cristalino das Guiânias. Então nessa aula hoje, né, vocês estão se localizando no estado de Roraima, região noroeste, região sudeste, região sudoeste, região meridional, sudeste, oriental, nordeste e região setentrional. Na sua prova, faça um planinho cartesiano e no decorrer da preparação da geografia de Roraima, nós vamos estar inserindo aí as suas principais serras, as suas principais reservas indígenas e a localização das suas grandes reservas minerais aqui do estado de Roraima e seus principais rios. Então vamos falar da bacia hidrográfica do estado de Roraima, vamos falar do clima, vamos falar do aspecto econômico e vamos falar das principais etnias do estado de Roraima. Então essa só foi a primeira aula e vamos tentar resolver aí umas quatro questões aí de mapa e aí estaremos inserindo aí mais conhecimento no nosso mapinha do nosso grande estado de Roraima, que tem mais de 224 mil
quilômetros quadrados. Né? É do tamanho da ilha principal da Inglaterra. É maior que Coreia do Norte, maior que Coreia do Sul junto. Então não é pouca terra. Fica comigo, vem comigo pela história e geografia de Roraima. Ok, Reginaldo, bota na tela aí a questão aí da Defensoria Pública do Estado de Roraima 2015. A banca foi a Fundação Carlos Chagas. Presta atenção aí, Caveira. Considere o mapa de Roraima a seguir. Bom, vocês estão com o mapa aí na tela e a banca perguntou o seguinte, com base lá no IBGE. Assinale a alternativa que identifica a vegetação natural da área destacada no mapa. Olha lá, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, né? Localização. Primeiramente, nós estamos acima da linha do Equador. O que ele está colocando aqui no mapa, destacado aí em cinza, tá? Por estar acima da linha do Equador, ou durante a sua extensão, nós vamos ter florestas equatorial. Essa região aqui, ó, ela é muito úmida e composta de árvores altas. Aqui em Roraima, aqui nessa região ao longo da linha do Equador, nós temos a área de alagado, né? Um verdadeiro um pantanal, é um mini pantanal. São áreas alagadas, é a área do Baixo Rio Branco. Tá? Então essa região aqui, ó, chove muito, 10 meses por ano, porque ao longo de 200 quilômetros da linha do Equador ao norte ou 200 quilômetros ao sul, o índice pluviométrico é muito alto, mas só que a vegetação caracteriza ali, ó, é de árvores de raízes aéreas, então elas não são grossas e nem muito altas, e elas são espinhosas, então já muda essa característica. Depois de 200 quilômetros não, aí você tem a floresta equatorial, mas nessa região destacada vai ser uma floresta equatorial. Característica de floresta equatorial, o índice pluviométrico é alto, né, muito úmido, e por sua vez as árvores são altas. Aí você tem maçaranduba, angelim em ferro, angelim em pedra, entre outras madeira, castanheira que chega a 40, 50 metros de altura, né? Tem umas que chegam até 60 metros, ou seja, um prédio de 20 andares no meio da floresta amazônica, tá? Então a característica aqui é essa. Ah, professor, aí na região central de Boa Vista? Bom, nessa região central, saindo do centro e indo para a região nordeste, aí nós vamos ter o famoso Lavrado de Roraima, também chamado de savana, tá? Então aqui você já começou a delimitar aqui o seu conhecimento. Aí essa área aqui, bom, essa área aqui é uma área de montanha, é a Serra de Pacaraima, muito acima de 800 metros, então você tem um grande lavrado, uma região plana, tá? Tem a região do Baixo Rio Branco e a região de floresta equatorial. Segundo o IBGE, vamos ver aí as alternativas. A primeira questão A, ele fala cerrado formado por arbustos esparsos e vários tipos de capim. De capim não, essa é a região central e nordeste do estado de Roraima. Letra B, Campos Gerais do Rio Branco com predomínio de gramíneas. Aí é aqui, ó, que ela vem cruzando, cortando o estado. Não é isso. Aí a letra C, floresta equatorial muito úmida, composta de árvores altas. Verdadeiro. Floresta tropical composta de palmeiras de grande porte e buritizais. Bom, isso aqui é lá na mata, lá do Maranhão, né? A região lá de Palmeiras, né? Não é aqui em Roraima. O que nós vamos ter de palmeira aqui, que é o buriti, é ao longo dos igarapés, né? Que vai cortando o lavrado, aí a gente tem o buriti, que é uma árvore nativa do estado de Roraima, na região do Vale do Rio Branco. Mata de várzea, bom, mata de várzea, pessoal, não pode esquecer, é lá no sul, tá? Ressecada composta por arbusto, ela não é ressecada, ela é alagada metade de uma parte do tempo e a outra parte é seca. Essa é a mata de várzea, é aquela que caracteriza ao longo dos rios, né? Mata de várzea, ela tem um período alagado e um período seco, ok? Fica a dica aí para nossa questão, vamos para a questão 2 agora, aqui de Geografia de Roraima. Considere o mapa do estado de Roraima a seguir. De novo, pessoal, mapinha do estado de Roraima. Ah, professor, eu não sei se eu vou fazer um mapa. Então, ó, presta atenção aqui, ó. Faz um planinho cartesiano. Ok? Aqui é o estado de Roraima. Linha do Equador passa aqui, só um pedacinho. Linha do Equador divide o planeta Terra em 2 hemisférios, norte e sul.
Mas vamos pegar Boa Vista, vamos colocar aqui no centro, na interseção do planinho cartesiano. Aqui, região setentrional. Aqui, região oriental do estado, também chamado leste. Aqui, região oeste, também chamado região ocidental. Aqui embaixo, região sul, também chamado região meridional. Ótimo! Agora aqui você vai construir um mapinha do estado de Roraima. Não precisa ser perfeito, não precisa, é só para você ter uma ideia. Ó, ela forma de cunha, duas pontinhas, ponto mais ao norte, Caburaí, ponto mais alto, Monte Roraima. Aí ele colocou aí, ó, um pontinho aqui, ó, botou o 2 aqui, botou o 3 aqui, e botou o 1 aqui, botou o 4 um pouquinho mais para baixo aqui, e botou o 5 aqui. Bom, pediu para você analisar. Então a primeira coisa que tu vai fazer numa questão de geografia, essa pergunta também foi da Defensoria Pública 2015, Fundação Carlos Chagas, é você fazer um mapa, é você se localizar. Aí ele fala assim, ó, o Monte Roraima é o ponto mais elevado do estado e está indicado no mapa pelo número, poxa gente, olha lá, aonde está o Monte Roraima? Está nesse chifrinho da direita aqui, ó. Ah, é aqui? Não, aqui é o Monte Caburaí. E o número 3 é o quê? É o Monte Roraima. Olha que questão fácil. Qual que você vai marcar? Letra A, você vai marcar o número 4? Não. Você vai marcar o número 1? Também não. Tu vai marcar o 2? Não tem nada a ver com a localização do Monte Roraima. Tu vai marcar qual, meu querido Caveira? Você vai marcar a D. O número 3 está se referindo ao Monte Roraima. Então são assim que é feitas as perguntas de geografia de Roraima, do Brasil, do mundo, né? O importante é você se localizar na sua prova. E para a gente concluir aí a última, né? Mas tem mais aí na plataforma, acessa lá, acompanha. Olha lá, Roraima é o estado que está mais ao norte do Brasil. Seu ponto no extremo norte, fala para mim, qual é o ponto no extremo norte? É o Oiapoque? Eu mato vocês, tá? Não é o Oiapoque. Qual é o ponto mais ao norte, o ponto mais setentrional do Brasil? Roraima já é o estado mais setentrional. E qual é o ponto mais setentrional do Brasil? É o Monte Caburaí. Aí vem lá, opção A, Monte Caburaí. Qual que você marca? Monte Caburaí. Arroz Chuí é lá no Rio Grande do Sul. Nascente do Rio Moa é lá no Acre, né? É o ponto mais ocidental, mais a oeste do Brasil. Serra da Contamana, também não. Ponta de Seixas é lá na Paraíba, é o ponto mais oriental. E aí o ponto mais setentrional é o nosso Monte Caburaí. E lembrando, ele não é cidade, ele é um monte. Fica a dica, continue nos acompanhando aí no Cataflix.